E aí, irmãos, graça e paz a todos, boa noite. Vamos seguir nossa visão panorâmica do livro de Deuteronômio, capítulo 23. Então, o capítulo 23 ele começa falando de pessoas que estavam excluídas da Assembleia Santa. Então, ele fala que não poderá participar da Assembleia do Senhor o filho bastardo, porque está relacionada à prostituição. Não poderá participar da Assembleia do Senhor o homem que é estéril, que tem o seu membro cortado. Não poderá participar da Assembleia do Senhor os amonitas, nem os moabitas, lembrando que os moabitas quiseram amaldiçoar os israelitas e eles trouxeram uma maldição sobre Israel por causa de Balaão. E aí, depois nós vemos aqui no capítulo 23 a respeito de diversas leis. Ele fala sobre a purificação do acampamento relacionado à higiene também, que o acampamento deveria ser bem higienizado. Então, a gente fala sobre a poluição noturna, que se um homem viesse apresentar uma poluição noturna, ele estaria impuro e ele precisava então passar pelo ritual da purificação. Versículo 10, ó. Se houver no meio de ti alguém impuro por causa da poluição noturna, irá para fora do acampamento, não entrará ali, mas ao cair da tarde ele se lavará em água e entrará no acampamento depois do pôr do sol. Então ele ficaria o dia todo impuro. E ele fala a respeito aqui da lei do fugitivo, do escravo, que se o seu escravo estivesse fugindo do seu senhor, não por causa de que ele tivesse cometido algum crime, mas estivesse fugindo do seu senhor, às vezes porque o senhor o oprimia muito. Nesse caso, quem achasse esse fugitivo escravo deveria abrigá-lo e não entregar ele para o seu senhor. Depois ele fala a respeito das prostitutas. Em versículo 16, irmãos, presta atenção, ele fala assim, ó, versículo 17, não haverá mulher israelita que se prostitua em ritual. O que isso quer dizer? Prostituição em ritual. Irmãos, naquela época havia algo que era bem comum nos povos pagãos, que era a adoração através da prostituição. Então, havia rituais a Baal e a Astarote. Algumas linhas de estudiosos dizem que Baal e Astarote eram deuses que eram um casal, e Astarote então era a mulher de Baal, e era a deusa do amor e da fertilidade, tanto na fertilidade relacionada a ter muitos filhos, como na fertilidade da agrícola, na fertilidade da plantação. E havia templos de adoração a esses deuses, e dentro desses templos havia prostitutas de rituais, que eram sacerdotisas prostitutas, que os homens iam até lá, pagavam para ter relação com elas. Esse dinheiro era um dinheiro que era investido no templo, e isso era um ritual pagão para adquirir benefícios de fertilidade, de prosperidade, de bênção divina. Então havia esse ritual pagão bem comum na vida dos povos ao redor de Israel. Na Moabe, depois nós vamos ver que Salomão cometeu esse pecado, ele adorou Astarote. Vai ver que no livro de Juízes nós vamos ver muito isso também. Então, daqui para frente a gente vai ver bastante a respeito disso, de adoração a Baal, a Astarote, e o Senhor está querendo eliminar isso do meio do seu povo, dos israelitas. Então, provavelmente alguns israelitas já tinham visto ou até cometido tal crime diante do Senhor. E lembrando que eles saíram do Egito numa cultura pagã, eles estão no deserto, próximo a entrar na terra prometida, e o Senhor está querendo limpar eles
para que eles vivam bem na terra e para que o Senhor possa habitar com eles e o Senhor ser o Deus de Israel e Israel ser o seu povo. Então, um povo diferenciado das outras nações. Então, é só isso que eu queria dar ênfase aos irmãos. Havia dois tipos de prostituição: a prostituição comum e a prostituição ritual ou cultual, que tinha a ver com prostitutas sacerdotisas, tá bom, irmãos? E aí ele fala depois a respeito dos juros de empréstimo, que você pode emprestar dinheiro ao seu irmão, mas para seu irmão você não deve cobrar juros. Ele fala, ó, versículo 20: poderás cobrar juros do estrangeiro, mas não cobrarás juros do teu irmão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que fizeres na terra que vais possuir. E é isso então, irmãos, nosso capítulo 23, na nossa visão panorâmica, uma visão simples, mas uma visão assim que traz uma dimensão maravilhosa quando nós terminamos de ler todo o conjunto de cada livro, né? Então a gente tem uma visão assim espetacular. Por exemplo, a gente terminou de ler o livro de Levítico, uma visão panorâmica, e no livro de Levítico nós vimos o quê? A santidade do Senhor, algo que foi batido muito forte. Nós estamos agora terminando o livro de Deuteronômio, e o que nós estamos vendo nessa visão panorâmica? A obediência ao Senhor, algo que é batido constantemente. Obedeça ao Senhor. E é isso, irmãos, então, graça e paz a todos. Fui.